um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Um corpo sem identificação, um livro, um código e a paranoia causada pela Guerra Fria foram a receita perfeita para um dos mistérios mais grandes e duradouros da Austrália. O seguinte episódio é o resultado de uma investigação feita a partir de informações públicas. As principais fontes consultadas se encontram na descrição deste episódio. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a discrição. Em 1º de dezembro de 1948, às 6h30 da manhã, a polícia foi chamada após o corpo de um homem ser encontrado na praia de Somerton Park, perto de Glenelg, a 11 km ao sudoeste de Adelaide, na Austrália do Sul. O homem foi encontrado deitado na areia, em frente ao lar de crianças com deficiência, que ficava na esquina da The Esplanade com a Bickford Terrace. Ele estava deitado de costas, com a cabeça encostada no quebra-mar, com as pernas estendidas e os pés cruzados. Acreditava-se que o homem havia morrido enquanto dormia. Um cigarro apagado estava na gola direita de seu casaco. Uma busca em seus bolsos revelou uma passagem de trem de 2ª classe não utilizada, de Adelaide para Henley Beach. Uma passagem de ônibus da cidade, que pode não ter sido usada, um pente estreito de alumínio fabricado nos Estados Unidos, um pacote meio vazio de gomas de mascar Juicy Fruit, um maço de cigarros Army Club, que continha 7 cigarros de uma marca diferente, chamada Kensitas, e uma caixa de fósforos Bryant May com um quarto do conteúdo. As testemunhas que se apresentaram disseram que na noite de 30 de novembro viram um homem parecido com um homem morto, deitado de costas no mesmo local onde o cadáver foi encontrado. Um casal que o viu por volta das 19 horas alegou que o homem estendeu o braço direito ao máximo e depois o deixou cair frouxamente. Outro casal que o viu das 19h30 às 20 horas, período em que as luzes da rua foram acesas, relatou que não o viu se mover durante a meia hora em que ele foi visto. Embora tivessem a impressão de que a sua posição havia mudado. Apesar de comentarem entre si que era estranho que ele não estivesse reagindo aos mosquitos, acharam mais provável que ele estivesse bêbado ou dormindo, e, portanto, não investigaram mais. Uma das testemunhas disse à polícia que notou a presença de um homem olhando para o indivíduo adormecido do alto dos degraus que davam acesso à praia. As testemunhas disseram que o corpo estava na mesma posição quando a polícia o encontrou. Outra testemunha se apresentou em 1959 e relatou à polícia que ele e outras 3 pessoas haviam visto um homem bem vestido carregando um outro homem nos ombros ao longo da praia de Somerton Park, na noite anterior à descoberta do corpo. Um relatório policial foi feito pelo detetive Don O'Doherty. De acordo com o patologista John Burton Cleland, o homem era de aparência britânica e tinha cerca de 40 a 45 anos de idade. Estava em excelente condição física e tinha 1,80 de altura, olhos cinzentos, cabelos de cor clara e ruiva, levemente grisalhos nas têmporas. O homem tinha ombros largos e cintura estreita, mãos e unhas que não mostravam sinais de trabalho manual, dedos grandes e pequenos que se encontravam em forma de cunha, como os de um dançarino ou de alguém que usava botas com bicos pontiagudos, e músculos pronunciados da panturrilha alta, consistente com pessoas que usavam regularmente botas ou sapatos de salto alto, ou praticantes de balé. Ele estava vestido com uma camisa branca, uma gravata vermelha, branca e azul, calças marrons, meias e sapatos, um pullover de malha marrom e uma jaqueta cinza e marrom transpassada de estilo americano. Todas as etiquetas das suas roupas haviam sido removidas,
e ele estava sem chapéu, o que era incomum para 1948. Ele também não carregava carteira. O misterioso homem estava com a barba feita e não portava nenhuma identificação, o que levou a polícia a acreditar que ele havia cometido suicídio. Por fim, seus registros dentários não puderam ser comparados a nenhuma pessoa conhecida. Foi realizada uma autópsia no corpo e o patologista estimou que a morte poderia ter ocorrido por volta das 2 da manhã do dia 1º de dezembro. O coração era de tamanho normal e perfeitamente saudável. Pequenos vasos que não são comumente observados no cérebro eram facilmente discerníveis com a congestão. Havia congestão da faringe e o esôfago estava coberto de branqueamento das camadas superficiais da mucosa, com uma mancha de ulceração no meio dela. O estômago estava profundamente congestionado. Havia sangue misturado com alimento no estômago. Ambos os rins estavam congestionados e o fígado continha um grande excesso de sangue em seus vasos. O baço estava surpreendentemente grande, cerca de 3 vezes o tamanho normal. A autópsia também mostrou que a última refeição do homem foi um pastel, que foi consumido cerca de 3 a 4 horas antes da morte. Mas os testes não revelaram nenhuma substância estranha no corpo. O patologista Dwyer concluiu: "Estou bastante convencido de que a morte não pode ter sido natural. O veneno que sugeri foi um barbitúrico ou um hipnótico solúvel." Embora o envenenamento continuasse a ser a principal suspeita, não se acreditava que o pastel fosse a fonte. Além disso, o legista não conseguiu chegar a uma conclusão sobre a identidade do homem, a causa da morte, ou se o homem visto em Somerton Beach na noite de 30 de novembro se tratava do mesmo homem, pois ninguém tinha visto seu rosto naquele momento. O corpo foi embalsamado em 10 de dezembro de 1948, uma vez que a polícia não conseguiu identificá-lo. A polícia disse que essa era a primeira vez que eles tomaram conhecimento da necessidade de tal ação. Em 14 de janeiro de 1949, os funcionários da estação ferroviária de Adelaide descobriram uma mala marrom com a etiqueta removida, que havia sido despachada no vestiário da estação após as 11 horas do dia 30 de novembro de 1948. Acreditava-se que a mala pertencia ao homem encontrado na praia. A mala continha um roupão xadrez vermelho, um par de chinelos de feltro vermelho tamanho 7, 4 pares de cuecas, pijamas, itens de barbear, uma calça marrom clara com areia na barra, uma chave de fenda de eletricista, uma faca de mesa cortada em um instrumento curto e afiado, uma tesoura com pontas afiadas, um pequeno quadrado de zinco que parecia ter sido usado como bainha protetora para a faca e a tesoura, e um pincel de estêncil, usado por oficiais de 3ª classe em navios mercantes para estampar a carga. Também na mala havia um cartão de linha encerada, da cor laranja, da marca Barbour, de um tipo incomum não disponível na Austrália. A linha era a mesma que havia sido utilizada para consertar o forro de um bolso da calça que o homem morto estava usando. Todas as marcas de identificação nas roupas haviam sido removidas, mas a polícia encontrou o nome T. Keane em uma gravata, Keane em um saco de roupa suja e Keane em uma camiseta, juntamente com 3 marcas de lavagem a seco. A polícia acreditava que quem removeu as etiquetas das roupas não se deu conta desses 3 itens, ou deixou propositalmente o nome Keane escrito nas roupas, sabendo que esse não era o nome do homem morto. Com as consequências da Segunda Guerra ainda em vigor, era difícil adquirir roupas naquela época. Embora fosse uma prática muito comum usar etiquetas com nomes, também era comum, ao comprar roupas de segunda mão, remover as etiquetas dos proprietários anteriores. O que era incomum era o fato de não haver meias extras na mala e nenhum item que ajudasse a identificar o homem de Somerton. Uma busca concluiu que nenhuma pessoa com o nome T. Keane estava desaparecido em nenhum país de língua inglesa.
Uma busca nacional das marcas de lavagem a seco também se mostrou infrutífera. Tudo o que foi possível de obter da mala foi que o reforço frontal e a costura de um casaco indicavam que haviam sido fabricadas nos Estados Unidos. O casaco não havia sido importado, o que poderia sugerir que o homem havia estado nos Estados Unidos ou que havia comprado de alguém de tamanho semelhante que havia estado nesse país. A polícia verificou os registros de chegadas de trem e acreditava que o homem havia chegado à estação ferroviária de Adelaide em um trem noturno vindo de Melbourne, Sydney ou Porto Augusta. Eles especularam que ele havia tomado banho e feito a barba em alguma casa de banho da cidade, embora o corpo não carregasse nenhum bilhete desse tipo de estabelecimento em seus bolsos. A polícia teorizava que o homem tinha estado em uma casa de banho antes de retornar à estação ferroviária para comprar um bilhete para o trem das 10h50 em direção a Henley Beach. Ele imediatamente teria despachado sua mala no vestiário antes de deixar a estação e pegar um ônibus urbano para Glenelg. Embora chamado de banhos da cidade, o centro não tinha uma instalação de banho pública, mas sim uma piscina pública. As instalações de banho da estação ferroviária ficavam ao lado do vestiário da estação, que por sua vez ficava ao lado da saída sul da estação para o North Terrace. Os banhos da cidade, na King William Street, eram acessados pela saída norte da estação por meio de uma pista. Não há registros que os banheiros da estação não estivessem disponíveis no dia em que o homem chegou. Um inquérito sobre a morte do homem, conduzido pelo médico legista Thomas Cleland, começou alguns dias após a descoberta do corpo, mas foi adiado até 17 de junho de 1949. Cleland, como patologista responsável pela investigação, examinou novamente o corpo e fez várias descobertas. Ele observou que os sapatos do homem estavam muito limpos e pareciam ter sido polidos recentemente, em vez de estarem nas condições esperadas de um homem que aparentemente havia perambulado pela cidade o dia todo. O legista acrescentou que essa evidência se encaixava na teoria de que o corpo poderia ter sido levado para a praia de Somerton Park após a morte do homem, o que também explicaria a falta de evidências de vômito e convulsões, que são reações características após o envenenamento. Cleland especulou que, como nenhuma das testemunhas conseguiu identificar o homem que viram na noite anterior, nem garantir que se tratasse da mesma pessoa descoberta na manhã seguinte, existia a possibilidade do homem ter morrido em outro lugar e ter sido posteriormente abandonado na praia. Ele enfatizou que isso era pura especulação, pois todas as testemunhas acreditavam que eram definitivamente a mesma pessoa, pois o corpo estava no mesmo lugar e deitado na mesma posição peculiar. O legista também não conseguiu encontrar nenhuma evidência que revelasse a identidade do falecido. Cedric Stanton Hicks, professor de Fisiologia e Farmacologia da Universidade de Adelaide, testemunhou que, de um grupo de drogas, as variantes de uma droga do grupo que ele chamou de número 1, em particular a número 2, eram extremamente tóxicas em uma dose oral relativamente pequena, o que seria praticamente impossível de identificar. Ele entregou a Cleland um pedaço de papel com os nomes das duas drogas, que foi registrado como prova C18. Os nomes dessas drogas não foram divulgados ao público até a década de 1980, pois na época poderiam ser facilmente encontradas e adquiridas em farmácias, sem a necessidade de receita. Mais tarde, os medicamentos foram identificados publicamente como Digitalis e Ouabaína, ambos glicosídeos cardíacos do tipo cardenolídeo. Hicks observou que o único fato não encontrado em relação ao corpo foi a evidência de vômito. Ele então declarou que sua ausência não era desconhecida, mas que ele não poderia tirar uma conclusão franca sem ela. Hicks afirmou que, se a morte tivesse ocorrido 7 horas após o homem ter sido visto se movendo pela última vez,
isso indicaria o uso de uma grande dose, que ainda poderia ser indetectável. Foi observado que o movimento visto pelas testemunhas às 19 horas poderia ter sido a última convulsão antes da morte. No início do inquérito, Cleland declarou: "Eu estaria preparado para concluir que ele morreu envenenado, que o veneno era provavelmente um glicosídeo e que não foi administrado acidentalmente. Mas não posso dizer se foi administrado pelo próprio falecido ou por alguma outra pessoa." Após o inquérito, foi feito um molde de gesso da cabeça e dos ombros do homem. A impossibilidade de determinar a sua identidade e o que havia levado à sua morte levou as autoridades a chamá-lo de mistério sem precedentes e a acreditar que a causa da morte talvez nunca fosse conhecida. Por volta da mesma época do inquérito, foi encontrado em um pequeno compartimento costurado no bolso da calça do homem um pequeno pedaço de papel enrolado contendo as palavras Tamam Shud impressas nele. Funcionários de uma biblioteca pública foram chamados para traduzir o texto, que significa terminado ou acabado em persa, e o identificaram como sendo uma frase encontrada na última página do Rubaiyat de Omar Khayyam. O verso do papel estava em branco. A polícia realizou uma busca em toda a Austrália para encontrar uma cópia do livro que tivesse um pedaço de uma página faltando. Uma fotografia do pedaço de papel foi divulgada à imprensa. Rubaiyat foi o título dado pelo inglês Edward Fitzgerald para a tradução de uma seleção de poemas, originalmente escritos em persa e atribuídos a Omar Khayyam. Após um apelo público da polícia, o exemplar do Rubaiyat do qual a página havia sido arrancada foi localizado. Um homem mostrou à polícia uma edição de 1941 da tradução de Edward Fitzgerald, publicada pela Whitcomb and Thompson em Christchurch, Nova Zelândia. O sargento detetive Lionel Lim, que liderou a investigação inicial, frequentemente protegia a privacidade das testemunhas em declarações públicas, usando pseudônimos. Lim se referiu ao homem que encontrou o livro pelo pseudônimo Ronald Francis, e ele nunca foi oficialmente identificado. Francis não havia considerado que o livro poderia estar ligado ao caso, até que viu um artigo no jornal do dia anterior. Existem mais de uma versão sobre as circunstâncias em que o livro foi encontrado. Um artigo de jornal alegava que o livro havia sido encontrado 1 ou 2 semanas antes do corpo ser descoberto. O ex-detetive da polícia da Austrália do Sul, Jerry Feltus, relatou que o livro foi encontrado logo após o homem ter sido encontrado na praia de Somerton. O momento é significativo, pois se presume, com base na mala, que o homem havia chegado a Adelaide um dia antes de ser encontrado na praia. Se o livro foi encontrado 1 ou 2 semanas antes, isso sugere que o homem já havia visitado Adelaide anteriormente, ou estava em Adelaide por um período mais longo. A maioria dos relatos afirma que o livro foi encontrado em um carro destrancado estacionado na Jerry Road, em Glenelg, no assoalho traseiro ou no banco traseiro. O conteúdo do livro faz alusão a que a pessoa deve viver a vida ao máximo e não se arrepender quando ela terminar. O tema do poema levou a polícia a teorizar que o homem havia cometido suicídio por envenenamento, embora nenhuma outra evidência tenha corroborado essa teoria. O livro não continha as palavras Tamam Shud na última página, e testes microscópicos indicaram que o pedaço de papel pertencia à página arrancada do livro. Na parte de trás do livro foram encontradas 5 linhas de texto em letras maiúsculas e escritas com traços leves. A segunda linha foi riscada, um fato considerado significativo devido às suas semelhanças com a 4ª linha e a possibilidade de representar um erro de codificação. No livro não está claro se a primeira linha começa com M ou com W, mas acredita-se que seja um W, devido à diferença da escrita quando comparada à letra M. Parece haver uma linha de texto excluída ou sublinhada. Há também um X acima do último O no código,
e não se sabe se isso é significativo para o código ou não. Inicialmente, se acreditava que as letras eram palavras em um idioma estrangeiro, antes de se perceber que se tratava de um código. Na época, amadores e especialistas em códigos tentaram decifrar as linhas, mas não obtiveram sucesso. Em 1978, atendendo uma solicitação do jornalista Stuart Littlemore, da ABC Television, criptógrafos do Departamento de Defesa analisaram o texto manuscrito. Os criptógrafos relataram que seria impossível fornecer uma resposta satisfatória, pois se o texto fosse uma mensagem criptografada, sua brevidade significava que ele tinha símbolos insuficientes para que um significado claro fosse extraído. E o texto poderia ser o resultado de uma mente perturbada e não possuir significado algum. Em 2004, o detetive aposentado Jerry Feltus sugeriu em um artigo do Sunday Mail que a linha final do texto poderia significar as iniciais da frase "É hora de mudar para Mosley Street, na Austrália do Sul". Em 2009 e 2011, a equipe de Derek Abbott concluiu que era mais provável que cada letra fosse a primeira letra de uma palavra. Uma análise de 2014, feita pelo linguista computacional Joe Rilling, apoia fortemente a teoria de que as letras consistem nas iniciais de algum texto em inglês, mas não encontrou nenhuma correspondência para elas. Após uma grande pesquisa, ele concluiu que as letras provavelmente foram escritas como uma forma de taquigrafia, e não como um código, e que o texto original provavelmente nunca poderá ser determinado. O número de telefone também foi encontrado no verso do livro, pertencente a uma enfermeira chamada Jessica Ellen Thompson, nascida em 1921 no subúrbio de Merrickville, Nova Gales do Sul, em Sydney. Curiosamente, Jessica morava na Mosley Street, que é a rua principal de Glenelg, e está localizada a cerca de 400 metros ao norte do local onde o corpo foi encontrado. Quando foi interrogada pela polícia, Thompson disse que não conhecia o homem morto e não sabia por que ele teria seu número de telefone e escolheria visitar seu subúrbio na noite de sua morte. No entanto, ela também relatou que, em algum momento no final de 1948, um homem não identificado tentou visitá-la e perguntou sobre ela a um vizinho do lado. Em seu livro sobre o caso, Jerry Feltus afirmou que, quando entrevistou Thompson em 2002, pareceu que ela estava evasiva ou que simplesmente não queria falar sobre o assunto. Feltus acreditava que Thompson conhecia a identidade do homem de Somerton. A filha de Thompson, Kate, em uma entrevista de televisão em 2014 ao programa 60 Minutes do Channel 9, também disse que acreditava que sua mãe o conhecia. Em 1949, Jessica Thompson solicitou que a polícia não mantivesse um registro permanente do seu nome ou divulgasse seus dados a terceiros, pois seria embaraçoso e prejudicial à sua reputação estar ligada a esse caso. A polícia concordou, e tal decisão dificultou as investigações posteriores. Na mídia, em livros e em outras discussões sobre o caso, Thompson era mencionada por vários pseudônimos, incluindo o apelido Justin. Em 2010, após a morte de Jessica Thompson, em 2007, Feltus alegou ter recebido a permissão da família para divulgar os nomes dela e de seu marido, Prosper Thompson. No entanto, os nomes que Feltus usou em seu livro eram pseudônimos. Feltus também afirmou que a família dela não sabia de sua ligação com o caso e concordou em não divulgar a sua identidade ou qualquer coisa que pudesse revelá-la. O nome verdadeiro de Thompson foi considerado importante porque poderia ser a chave da decodificação do suposto código. Quando Diaz Lane mostrou a ela o busto de gesso do homem morto, Thompson disse que não conseguia identificar a pessoa retratada. De acordo com Lane, a reação dela ao ver o molde parecia completamente abalada, a ponto de dar a impressão de que estava prestes a desmaiar. Em uma entrevista realizada muitos anos depois, Paul Lawson, o técnico que fez o molde e que estava presente quando Thompson o viu,
observou que depois de olhar para o busto, ela imediatamente desviou o olhar e não quis olhar para ele novamente. Jessica Thompson também disse que enquanto trabalhava no Hospital Royal North Shore, em Sydney, durante a Segunda Guerra Mundial, ela possuía uma cópia do Rubaiyat. Em 1945, no Hotel Clifton Gardens, em Sydney, ela o deu a um tenente do exército australiano chamado Alf Boxall, que estava servindo na época na seção de transporte aquático da Royal Australian Engineers. Thompson disse à polícia que, após o fim da guerra, ela se mudou para Melbourne e se casou. Ela disse ter recebido uma carta de Boxall e respondido, dizendo-lhe que estava casada. Pesquisas posteriores sugerem que seu futuro marido, Prosper Thompson, estava em processo de divórcio da sua primeira esposa em 1949 e que só se casou com Jessica em meados de 1950. Não há evidência de que Boxall tenha tido qualquer contato com Jessica depois de 1945. Como resultado de suas conversas com Thompson, a polícia suspeitou que Boxall era um homem morto. No entanto, em 1949, Boxall foi encontrado em Sydney, e a página final da sua cópia do Rubaiyat, supostamente uma edição de 1924, publicada em Sydney, estava intacta, com as palavras Taman Shud ainda no lugar. Boxall agora trabalhava na seção de manutenção da estação ferroviária de Randwick, onde havia trabalhado antes da guerra, e não sabia de nenhuma ligação entre o homem morto e ele. Na frente da cópia do Rubaiyat que foi dada a Boxall, Jessica havia assinado Justin e escrito no verso 70. De fato, arrependimento muitas vezes antes. Eu jurei, mas eu estava sóbrio quando jurei. E então veio a primavera, e a rosa na mão. Minha penitência desgastada se rasgou em pedaços. Os dois jornais diários de Adelaide, The Advertiser e o The News, cobriram a morte de maneiras diferentes. O Advertiser mencionou o caso pela primeira vez em um pequeno artigo na página 3, da sua edição matutina de 2 de dezembro de 1948, com o título Corpo Encontrado na Praia. O artigo dizia: um corpo que se acredita ser de E.C. Johnson, de 45 anos, de Arthur Street, Penang, foi encontrado na praia de Somerton, em frente ao lar das crianças com deficiência, ontem de manhã. A descoberta foi feita pelo Sr. J. Lyons, da White Road, em Somerton. O detetive H. Strangway e o policial J. Moss estão investigando o caso. O News apresentou a história em sua primeira página, dando mais detalhes sobre o homem morto. Como escreveu um jornalista em junho de 1949, fazendo alusão à frase no Rubaiyat, o homem de Somerton parece ter se certificado de que o corpo estaria vazio, exceto para especulação. Um editorial chamou o caso de um dos mistérios mais profundos da Austrália, e observou que, se ele morreu por um veneno tão raro e obscuro que não pôde ser identificado por especialistas em toxicologia, certamente o conhecimento avançado do culpado sobre substâncias tóxicas apontava para algo mais sério do que um simples envenenamento doméstico. Várias identificações possíveis foram propostas ao longo dos anos. Em 3 de dezembro de 1948, um dia depois que o jornal The Advertiser o apontou como provável vítima, E.C. Johnson se apresentou em uma delegacia de polícia. Naquele mesmo dia, o The News publicou uma foto do homem morto em sua primeira página, o que levou a mais ligações de membros do público sobre sua possível identidade. Em 4 de dezembro, a polícia anunciou que as impressões digitais do homem não estavam no registro da polícia da Austrália do Sul, forçando-os a procurar em outros lugares. Em 5 de dezembro, o The Advertiser informou que a polícia estava pesquisando registros militares, depois que um homem alegou ter bebido com uma pessoa parecida com um homem morto em um hotel em Glenelg, em 13 de novembro. Durante a sessão de bebida, o homem misterioso supostamente apresentou um cartão de pensão militar, com o nome Solomonson.
todas as possíveis identificações sugeridas pelo público foram anuladas. E mais tarde, no início de fevereiro de 1949, havia 8 identificações positivas diferentes do corpo, incluindo 2 homens de Darwin que achavam que o corpo era de um amigo deles, e outros achavam que era um funcionário de uma estação desaparecido, um trabalhador de um navio a vapor ou um sueco. Em novembro de 1953, a polícia anunciou que havia recebido recentemente 251 possíveis soluções para a identidade do corpo de membros do público, que alegavam tê-lo encontrado ou conhecido. No entanto, eles disseram que a única pista de algum valor continuava sendo a roupa que o homem usava. Além do intenso interesse público na Austrália, durante o final da década de 1940 e início da década de 50, o caso também atraiu atenção internacional. A polícia da Austrália do Sul consultou seus colegas no exterior e distribuiu informações sobre o homem morto em um esforço para identificá-lo. A circulação de uma fotografia do homem e os detalhes de suas impressões digitais não resultaram em nenhuma identificação positiva. Nos Estados Unidos, o Departamento Federal de Investigação não conseguiu comparar a impressão digital do homem com impressões tiradas de arquivos de criminosos domésticos. Em 1949, o corpo do homem desconhecido foi enterrado no cemitério West Terrace de Adelaide, onde o Exército da Salvação realizou o serviço. A Associação de Casas de Apostas da Arquibancada da Austrália do Sul pagou pelo serviço para salvar o homem de ser enterrado como indigente. Anos após o enterro, começaram a aparecer flores no túmulo. A polícia interrogou uma mulher que foi vista saindo do cemitério, mas ela alegou que não sabia nada sobre o homem. Na mesma época, Ina Harvey, a recepcionista do hotel Strathmore, que ficava em frente à estação ferroviária de Adelaide, revelou que o homem estranho havia se hospedado no quarto 21 ou 23 por alguns dias na época da morte, fazendo check-out em 30 de novembro de 1948. Ele lembrou que ele falava inglês e carregava apenas uma pequena maleta preta, não muito diferente da que um músico ou um médico costumava carregar. Em 1978, a TV ABC, em uma série de documentários intitulados Inside Story, produziu um programa sobre o caso Taman Shud, com o nome O Mistério de Somerton Beach, no qual o repórter Stuart Littlemore investigou o caso, inclusive entrevistando Boxall, que não pôde acrescentar nenhuma informação nova, e Paul Lonson, que fez um molde de gesso do corpo e que se recusou a responder a uma pergunta sobre se alguém havia identificado positivamente o corpo. Em 1994, John Harber Phillips, juiz-presidente do Tribunal de Justiça de Victoria e presidente do Instituto Victorian de Medicina Forense, analisou o caso para determinar a causa da morte e concluiu que parece haver pouca dúvida de que foi digitalis. Phillips apoiou sua conclusão apontando que os órgãos estavam congestionados, consistente com digitalis. A falta de evidência de doença natural e a ausência de qualquer coisa vista macroscopicamente que pudesse explicar a morte. O digitalis, também conhecido como digitalina, é uma substância extraída das folhas ou flores da dedaleira, cujo nome científico é Digitalis purpurea, uma erva lenhosa originária da Europa. A dedaleira é uma planta que leva esse nome por lembrar o formato de um dedal, e é cultivada nos climas mediterrâneo, temperado e subtropical. A planta é conhecida por suas propriedades medicinais e é destinada a tratamentos de cardiopatias, como insuficiência cardíaca e até mesmo casos de arritmia. Mas apesar de ser uma planta medicinal, ela pode ser altamente tóxica quando mal administrada. Quando utilizada em altas doses ou ministrada para quem não precisa de seus efeitos, o vegetal se torna letal. Se alguma pessoa morrer em decorrência da toxicidade dessa substância, o diagnóstico será muito complicado, uma vez que ela não deixa rastros no organismo. O ex-superintendente-chefe da Austrália do Sul,
Lynn Brown, que trabalhou no caso na década de 40, declarou que acreditava que o homem era de um país do Pacto de Varsóvia e que levou à incapacidade da polícia de confirmar a identidade do homem. A Sociedade Histórica de Polícia da Austrália do Sul possui o busto de gesso que continha fios de cabelo do homem. Qualquer outras tentativas de identificar o corpo foram prejudicadas devido ao formal de embalsamamento ter destruído grande parte do DNA do homem. Outras evidências importantes não existem mais, como a mala marrom, que foi destruída em 1986. Além disso, os depoimentos das testemunhas desapareceram dos arquivos da polícia ao longo dos anos. Houveram diversas especulações de que o homem morto era um espião, devido às circunstâncias e ao contexto histórico de sua morte. Pelo menos 2 locais relativamente próximos a Adelaide eram de interesse dos espiões: a mina de urânio Radium Hill e o Woomera Test Range, uma instalação de pesquisa militar anglo-australiana. A morte do homem também coincidiu com a reorganização das agências de segurança australianas, que culminaria no ano seguinte com a fundação da Organização Australiana de Inteligência e Segurança. Isso seria seguido por uma repressão à espionagem soviética na Austrália, que foi revelada por interceptações de comunicações soviéticas sob o Projeto Venona. Em março de 2009, uma equipe da Universidade de Adelaide, liderada pelo professor Derek Abbott, iniciou uma tentativa de resolver o caso decifrando o código e propondo a exumação do corpo para testar o DNA. Suas investigações levaram a perguntas sobre as suposições feitas pela polícia sobre o caso. Após anos de mistério e uma série de teorias, em outubro de 2019, a procuradora-geral Vicki Chapman concedeu aprovação para que o corpo fosse exumado, com o fim de extrair DNA para análise. As partes interessadas na análise concordaram em arcar com os custos. O DNA de uma neta em potencial foi planejado para ser comparado ao do homem desconhecido para ver se era compatível. A exumação foi realizada em 19 de maio de 2021. A polícia afirmou que os restos mortais estavam em condições razoáveis e estava otimista com a possibilidade de recuperação do DNA. Finalmente, a tecnologia ajudou a desvendar parte do caso. Levado pela curiosidade sobre a morte mais famosa da Austrália, o engenheiro Derek Abbott passou os últimos 15 anos tentando descobrir quem era e o que aconteceu com o homem de Somerton. Derek conseguiu analisar o DNA do homem usando os fios de cabelo encontrados na máscara mortuária de gesso feita pela polícia da Austrália do Sul no final da década de 1940. Ele se uniu à renomada perita forense norte-americana Colleen Fitzpatrick, especializada em casos antigos, para construir uma árvore genealógica extensa usando DNA. E de 4.000 nomes, a dupla reduziu a um: Carl Webb. Em seguida, eles rastrearam os parentes vivos do homem usando o DNA deles para confirmar sua identidade. De acordo com o professor Abbott, Webb nasceu em 16 de novembro de 1905, em Footscray, um subúrbio de Melbourne. Charles, como era conhecido, trabalhava como engenheiro elétrico e fabricante de instrumentos. Ele era o caçula de 6 irmãos e casou-se com Dorothy Robertson, conhecida como Dolph Webb. Para o professor Abbott, isso provavelmente foi o que levou o homem a ir até Adelaide. Temos evidências de que ele havia se separado de sua esposa e que ela havia se mudado para a Austrália do Sul. Então, possivelmente, ele veio para encontrá-la, disse Abbott à ABC. No entanto, a sua morte e as circunstâncias em que tudo ocorreu ainda permaneciam sendo um mistério. O suposto código rabiscado no livro e as palavras finais de um poema persa por muitos anos gerou especulações de que ele era um espião, ou que poderia se tratar de um homicídio. Quando a investigação de Abbott implementou a genealogia genética, foram encontradas correspondências de descendentes de 2 primos distantes de Webb, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Nenhum dos parentes ainda vivos de Webb em 2022 o conhecia pessoalmente.
e não foi fácil localizar fotografias do homem antes de sua morte. Somente em novembro de 2022, o Australia Story revelou fotografias de Webb da década de 1920, encontradas em um álbum de fotos mofado que estava guardado em um quarto nos fundos da casa da família Webb. Até recentemente, a família Webb não tinha ideia de sua conexão com o mistério de longa data, embora houvesse histórias de um membro da família desaparecido há muitos anos. A polícia da Austrália do Sul, que ainda está conduzindo uma investigação paralela, não verificou o resultado, mas afirmou que estava cautelosamente otimista de que isso poderia fornecer um avanço. Sobre a vida pessoal de Carl Webb, descobriu-se que seu pai, Richard August Webb, falecido em 1939, emigrou de Hamburgo, na Alemanha, para a Austrália. Posteriormente, em 1892, se casou com Eliza Amelia Morris, falecida em 1946, e abriu uma padaria em Springvale, em Victoria. Charles Webb nasceu em 16 de novembro de 1905, em Footscray, um subúrbio de Melbourne, e era o mais novo dos 6 filhos de Richard e Eliza. Os 3 filhos acabaram trabalhando na padaria da família. Mais tarde, quando a padaria fechou, Carl se formou como fabricante de instrumentos elétricos. Em 1941, casou-se com Dorothy Robertson, uma farmacêutica e podóloga. O casal então se mudou para um apartamento na Bromby Street, em South Yarra, um subúrbio do centro da cidade de Melbourne. Entretanto, o casamento não foi harmonioso, em grande parte devido à personalidade de Carl. Nos papéis de divórcio, Dorothy descreveu Charles como violento, ameaçador e mal-humorado, um homem sem nenhum amigo em particular, que geralmente ia para a cama às 19 horas. Ele escreveu muitos poemas, a maioria deles sobre o tema da morte, que ele afirma ser o seu maior desejo, disse Dorothy na declaração. Isso seria consistente com a cópia do Rubaiyat, que também enfoca o assunto da morte. Segundo Dorothy, Charles era temperamental, especialmente quando enfrentava a derrota, mesmo em questões relativamente triviais. Um dia em março de 1946, Dorothy chegou a seu apartamento e descobriu que Charles não estava bem. Eu o encontrei deitado em uma cama molhada, olhando para o vazio. Ele mal conseguia falar e estava divagando. O apartamento cheirava a éter, um anestésico, que, segundo a declaração de Dorothy, era tão forte que outros inquilinos reclamaram. Nos dias que se seguiram à overdose de Charles, Dorothy cuidou dele para que recuperasse a saúde, até mesmo alimentando-o com as mãos. Mas assim que ele voltou a se sentir bem, me disse que eu era uma tola por ajudá-lo a melhorar. A partir de então, ele se tornou mais violento. As intervenções da polícia e dos pais de Dorothy não foram suficientes para protegê-la dos abusos de seu marido. Em setembro de 1946, após anos sofrendo violência física e verbal e ameaças contra sua vida, Dorothy fugiu do apartamento e do casamento, com apenas alguns trocados para se manter. Charles se mudou em 1947. Ninguém sabe ao certo o que levou a Adelaide no ano seguinte, e nenhum registro oficial revelando seu paradeiro subsequente foi encontrado até 2022. Em 1951, Dorothy estava morando em Bute, na Austrália do Sul, a 144 quilômetros de Adelaide. Buda especula que Carl pode ter ido para Adelaide com a intenção de encontrá-la. Ela pediu o divórcio em 5 de junho de 1951, alegando deserção. Em um recorte do jornal The Age de 1951, continha o aviso de divórcio de Dorothy Webb. No texto dizia: para Carl Webb, de Bromby Street, no sul de Yarra, mas agora de localização desconhecida. Observe que sua esposa, Dorothy Jean Webb, instaurou um processo de divórcio contra você com base em deserção. E isso ao menos que você compareça ao escritório da Procuradoria da Suprema Corte em Melbourne,
até o dia 29 de outubro de 1951. O caso pode prosseguir na sua ausência e você pode ser condenado a pagar os custos. Quando Dorothy pediu o divórcio em 1951, alegando abandono, não tinha ideia que para aquele momento o seu marido estava há 3 anos morto em um cemitério de Adelaide. O divórcio foi concedido em abril de 1952. A irmã mais velha de Carl, Frida Grace, era casada com Thomas Gerald Keane. Eles tiveram um filho chamado John, que morreu na Segunda Guerra Mundial em 1943. Roy, o irmão de Carl, também havia morrido em um campo de prisioneiros de guerra no mesmo ano. Os pertences de John incluíam itens que indicavam que ele residiu nos Estados Unidos em algum momento, como moedas americanas e o mapa de Chicago. Frida Grace e Carl moravam a 20 minutos de carro um do outro. Isso explicaria por que o homem de Somerton estava vestindo roupas de origem americana, com o nome King nelas. Elas poderiam ter sido herdadas do seu cunhado ou seu sobrinho. A pesquisa de Abbott indica que Webb gostava de apostar em cavalos. Assim, as mensagens codificadas poderiam ser nomes de cavalos. Derek Abbott e Colin Fitzpatrick acreditam que Carl tinha sérios problemas de saúde mental e desabou depois de perder 4 parentes próximos em 7 anos. Sua história e os resultados da autópsia sugerem que ele cometeu suicídio envenenando a si mesmo, apesar de que a possível substância utilizada jamais foi oficialmente confirmada. Quase 74 anos depois, parte do mistério foi revelado. A investigação concluiu que não se tratava de um caso de espionagem estrangeira ou um homicídio premeditado, e sim a história de um drama doméstico que teve um final trágico, levando o homem a tirar sua vida naquela noite de verão de 1948, deixando com seu corpo uma série de elementos que por muitos anos o consolidaram como um dos maiores mistérios da Austrália. Se você gostou deste episódio, me ajude a continuar levando este projeto adiante. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá estou postando as versões em vídeo de cada episódio. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.